No Brasil, antes da colonização, segundo os dados da FUNAI, haviam no ano de 1500 aproximadamente 3 milhões de habitantes, povos indígenas, que eram mais de 1.000 povos diferentes, mais de 1.000 etnias, dentre os quais 2 terços estavam no litoral, perto da praia, e o outro terço estava mais localizado no interior, segundo a FUNAI. 3 milhões de indígenas antes da colonização, em 1500. Agora, hoje em dia, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2010, eles contaram 900 mil índios de 300 etnias e dos mais de 200 idiomas diferentes. Então, de 3 milhões, agora são 900 mil. Então, é uma grande redução em 500 anos. Aqui nesse livro que está aqui, a história dos índios do Brasil. Aqui esse livro conta tudo, contra as ramificações das etnias, a origem, a cultura, os costumes, os modos de vida, de caça, as tribos, as ramificações linguísticas, toda a análise antropológica, a, o estudo da botânica das plantas que eles plantavam e tudo mais, técnicas de plantio, de caça, fala sobre tudo, tudo, tudo. Esse livro é completo. História dos Índios do Brasil. É muito bom esse livro. Eu li na faculdade, já faz um tempo, tem mais de 1.000 páginas. E só que o preço é caro. Eu não cheguei a comprar, porque eu li lá na biblioteca da universidade. Então custa quase R$ 1.000, ó, R$ 980. Mas é um livro completo. História dos Índios do Brasil, tem 1.000 páginas. Então se você quiser saber, tem que ler livros como esse. Ele é um livro acadêmico, não é um livro de algum historiador aventureiro, pseudociência. Esse é um livro acadêmico e é completo. E só que além dos índios, há, por exemplo, a teoria da presença dos fenícios no Brasil e outras teorias. Então, a teoria da presença dos fenícios no Brasil afirma que os fenícios, que eram povos lá da antiguidade que viviam no Mediterrâneo, estiveram no Brasil. Isso é uma pesquisa feita por arqueólogos do século aqui brasileiros e outros de fora da Europa que vieram aqui estudar isso. Lá no ano de 1800 eles vieram fazer pesquisa sobre isso. Aponta semelhança entre idiomas das línguas indígenas e das línguas semíticas aqui no Brasil. Então alguns traços das línguas indígenas apontam algumas palavras semíticas que vieram do fenício. Isso é o que eles afirmam, né? Ninguém pode comprovar a veracidade. Segundo eles comprovam, mas eu não tenho acesso, eu ainda não li o livro desses historiadores. Precisa averiguar. Então, além das semelhanças linguísticas que ficaram, alguns traços da cultura e da mitologia tupi-guarani tinham relações com a mitologia das antigas tradições mediterrâneas. E até eles, nesses livros que escreveram, falam que o rei Salomão, que era um rei Salomão lá do Mediterrâneo, da antiguidade, que é o rei Salomão que estava na Bíblia, no tempo dos fenícios, o rei Salomão ele enviou excursões através de barcos que atravessaram o Mediterrâneo e o Atlântico até chegar no rio Amazonas. Então eles fizeram expedições no rio Amazonas. É isso que eles afirmam. Então tem esse livro aqui, por exemplo, Fenícios no Brasil, de Ludwig Schenhagen. Então tem mais de um livro que fala sobre isso. Então a gente tem que ler esse livro, averiguar, tomar uma opinião e estudar para ver se corresponde realmente
Mas isso é só apenas uma teoria. Outra teoria é da presença dos sumérios, que são povos parecidos com os fenícios, que também habitavam lá o Mediterrâneo, o Oriente Médio. Os sumérios falam que os sumérios, segundo essa teoria, os sumérios são povos parecidos com os fenícios, estiveram há muito tempo na Cordilheira dos Andes. E esse artefato aqui que está na foto tem inscrições sumérias, está localizada lá na Bolívia e no Peru, no rio Titicaca, onde eles encontraram esses artefatos. Aqui no rio Titicaca, nessa região, na Bolívia, na divisa da Bolívia com o Peru. Eles encontraram esse artefato que chama Fonte Magna, que tinha inscrições com língua suméria. E foi datado segundo o estilo de escrita, porque existem vários tipos de escrita suméria, a escrita suméria se divide em vários tipos, e esse estilo de escrita suméria era datado de 1600 a.C. Então é muito tempo. 1600 a.C. é o que eles supõem que os sumérios estiveram na Cordilheira dos Andes. Já aquela teoria que eu mencionei, da teoria dos fenícios, que tiveram no Brasil, foram para o Rio Amazonas, talvez, é uma teoria que diz respeito a 900 a.C., é o ano que os fenícios estiveram no Brasil. Então a gente vê que bem antes da colonização, outros povos vieram visitar o Brasil, além dos indígenas que já habitavam aqui, dos 3 milhões de indígenas que foram que habitavam aqui antes da colonização. E outra grande curiosidade, outra que a gente quer mencionar, é que havia um caminho que foi mencionado em cartas dos colonizadores portugueses lá de 1500, do Império Português, da colonização, um caminho chamado Caminho de Peabiru. Esse é o Caminho de Peabiru. E o Caminho de Peabiru ligava o litoral à Cordilheira dos Andes. Então ele era um caminho feito por indígenas bem antes da colonização, que atravessava o litoral aqui mais do sudeste, em São Vicente, Florianópolis, atravessava todo o estado de São Paulo e Paraná, atravessava o rio da Prata e seguia atravessando, subindo a Cordilheira dos Andes até chegar em Lima, no Peru. E esse caminho era um caminho de conexão indígena entre os indígenas do litoral atlântico e da Cordilheira dos Andes, porque na Cordilheira dos Andes havia os incas, e aqui no litoral havia outros tipos de etnia indígena que se comunicava com os incas, que na verdade eram os tupis, os tamoios, os goitacazes e muitas outras etnias. Então esse caminho de Peabiru é uma prova que até hoje existe. Você pode encontrar indícios que era um caminho pavimentado, indícios que as tribos se comunicavam através desse caminho. E aí os colonizadores portugueses, os primeiros náufragos, as primeiras embarcações, caravelas que vieram aqui mais para o sul, porque primeiro eles chegaram nessa região da Bahia, em Porto Seguro, onde que eles começaram a colonização. Aí eles foram descendo e encontraram os índios, até que os portugueses bandeirantes que estiveram aqui, conversando com os índios, através de contatos com as tribos indígenas, descobriram esse caminho. Então eles descobriram, os índios, conversando com eles, que haviam lá perto de Potosí, na Bolívia, os incas tinham muitos tesouros, tipo ouro, prata e tudo mais. Então os portugueses, descobrindo esse caminho de Peabiru e investigando, eles resolveram percorrer. E aí houve contato entre os portugueses e espanhóis na Cordilheira dos Andes. Então isso tudo que eu falei mostra que no Brasil houve
outros povos que estiveram aqui e que é uma história muito grande. Então depois eu volto a falar mais.